Bom dia, né? Obrigado pela presença. Vendo a apresentação do professorado hoje cedo, ele começou mostrando um slide da apresentação do Omar, né? Justamente já se desculpando, né? Justamente porque o Omar, né? Quer dizer, durante a apresentação dele, ele se desculpou por ficar muito nessa região né, do computador, que diz respeito essencialmente à arquitetura do computador, e falar menos da parte de software, né, que vocês são, né, quer dizer, todo mundo gosta de software, mas, né, quer dizer, particularmente aqui, eu vou falar sobre essa parte que está ligada mais né, quer dizer, seria uma arquitetura do computador, tá certo? Tá? Então, eu tomei um certo cuidado para não entrar em muitos detalhes matemáticos, né? Mas vocês vão perceber que num determinado momento isso é inevitável, né? A gente precisa passar por isso, tá? Mas eu não quero que isso aqui seja uma aula de física, de eletromagnetismo, tá certo? Mas o assunto ele é intrinsecamente ligado a equações e, né, quer dizer, e a relações aparentemente complicadas, tá? Mas eu vou tentar passar para vocês aqui a essência, né, da ideia, tá? Então, esse é um trabalho que tem o que? 2, 3 meses, né, essencialmente. A partir do momento que eu comecei a colaborar com o grupo do Omar, né, quer dizer, a gente tem o Thiago trabalhando nesse assunto aqui intensamente, que circuitos nanomagnéticos, né, uma lógica nanomagnética, né, com a ideia de, por que não, né, um dia substituir, ou, né, quer dizer, a palavra substituir é muito perigosa, né? A gente pensa que essa ideia, né, esse paradigma da lógica dos dispositivos nanomagnéticos, eles não vão substituir, mas sim eles vão entrar e para complementar algumas tarefas, né, do computador atual, tá certo? Mas vocês podem, né, quer dizer, durante a apresentação, né, quer dizer, uma coisa né, que eu gosto de deixar, né, quer dizer, claro para vocês, é que vocês, né, quer dizer, se tiver dúvida ao longo da minha apresentação, vocês podem me interromper, tá? Porque muitas vezes as dúvidas aparecem e aí elas se diluem até o final da apresentação, se a gente esperar até o final, tá? Mas, pessoal, o tema é lógica nanomagnética, mas especificamente circuitos lógicos baseados em nanopartículas magnéticas, tá? Bom, o princípio básico de funcionamento disso, né, para a gente entender como que uma nanopartícula magnética poderia funcionar num contexto de um processador, de computador, tá? A gente precisa entender essencialmente um tipo de interação que acontece com materiais magnéticos chamada interação dipolar, tá? Ela é de origem magnetostática e ela tem a ver justamente com o campo magnético que é gerado, né, por um ímã, por exemplo, tá certo? A gente tem aquela imagem clássica, né, de um ímã né, sendo fotografado, né? Na verdade, a gente joga ali malhas de ferro, né, numa folha de papel, né, onde a gente tem um ímã por baixo dessa folha de papel e a gente vê ali uma estrutura, né, que a gente chama de campo magnético ou distribuição de campo magnético, tá certo? Isso é o principal responsável pelas interações entre as nanopartículas magnéticas, que vai ser o nosso principal, né, o nosso principal ator aí no funcionamento de um suposto, né, processador baseado em nanopartículas magnéticas, tá? Então a gente vai ter, né, a gente vai olhar com cuidado essa questão da energia dipolar magnetostática, tá? Que está essencialmente ligada a esse campo magnético gerado por partículas, né? Quer dizer, eu dei um exemplo macroscópico que é um ímã, mas aqui a gente vai trabalhar, né, quer dizer, com partículas que vão funcionar mais ou menos como se elas fossem pequenos ímãs, tá? Muito pequenos mesmo, tá certo? E, né, quer dizer, o que a gente pode fazer com isso, né? A ideia não foi minha, né? A ideia ela começou, acho que começo dos anos 2005, 2007, por aí, né? E aí, quer dizer, a partir daí essa ideia, ela foi muito amadurecida e hoje a gente tem estruturas
né, baseadas em nanopartículas magnéticas que podem realmente, que conseguem fazer operações lógicas, tá? Né, então, quer dizer, a gente está interessado em operações lógicas usando nanomagnetos, tá certo? E também, obviamente, a gente consegue transmitir informação através de cadeias de nanomagnetos, tá certo? Só que para isso, para a gente entender como isso funciona, né, então aqui, né, quer dizer, isso seria a minha apresentação, né, quer dizer, eu gostaria que fosse uma coisa né, bem introdutória para quem nunca viu nanopartícula magnética e, né, quer dizer, pelo menos se vocês saírem daqui com uma ideia geral de como essas interações magnetostáticas funcionam, né, no objetivo de fazer alguma coisa útil com isso, né, eu já vou ficar contente, tá? Então aqui a gente tem imagens, né, que são imagens de microscopia de força magnética, né, onde a gente pode ver aqui, né, quer dizer, aqui nesse caso a gente provavelmente é uma imagem de microscopia de varredura, onde a gente tem as partículas magnéticas e a gente só vê, né, a topologia dessas partículas né, dessas nanopartículas magnéticas. Já nessa imagem aqui, esses contrastes claro e escuro representam polaridades, tá? Então significa que aqui eu tenho um pequeno ímã, né? Então a gente pode dizer que a região escura está polarizada, né? Quer dizer, seria o polo norte magnético e a região clara seria um polo sul magnético. Então a gente teria linhas de campo magnético saindo do polo norte e entrando no polo sul. Só que, devido às interações magnetostáticas dipolares, a influência do campo magnético dessa primeira partícula, né, quer dizer, essa segunda partícula, ela sofre a influência do campo magnético da primeira e assim sucessivamente. E aí a gente vai ver, pessoal, que em termos de minimização de energia, né, quer dizer, porque na natureza tudo vai, né, quer dizer, o estado energético, né, todos os sistemas da natureza procuram o estado energético de sempre menor energia, de mais baixa energia. E a gente vai ver que para essa configuração aqui, para esse tipo de geometria, né, quer dizer, quando a gente coloca as nanopartículas lado a lado, né, quer dizer, ao longo da horizontal, todas adjacentes lado a lado, né, a gente vai ver que a configuração de menor energia é quando uma partícula está polarizada com o polo norte para cima, outra para baixo, e a vizinha dela vai estar polarizada contrariamente, tá? Mas com isso, o legal disso é que informação é transmitida no final da cadeia, tá? Então aqui a gente teria, né, sei lá, um bit, né, quer dizer, na verdade a entrada é aqui, né? E aí a gente teria aqui um bit 1 entrando e saindo um bit 1, né? Quer dizer, isso é só um exemplo, né? Não tem muito, né? Bom, teria uma aplicação prática que seria justamente transmitir informação, né? Então vamos supor que a gente queira ligar duas portas lógicas, né? A gente precisa de fios, né? Só que a nossa ideia aqui é se desvencilhar de fios, tá certo? A gente não quer fios, né? Quer dizer, nós não queremos, a gente quer tentar deixar de lado a questão da carga do elétron, tá? Vamos olhar para outra propriedade do elétron, que é o spin, tá certo? E aqui um outro exemplo, né, na verdade aqui a gente tem duas portas, duas portas lógicas majority gate, tá? Conectadas com uma terceira, tá certo? Para fazer um tipo de operação que aí os especialistas podem mostrar para vocês o que, né, quer dizer, qual que é o objetivo disso, se é um multiplexador, um somador, eu não sei o que é exatamente, tá? E aí, aqui, pessoal, a gente tem justamente uma imagem de microscopia de força magnética, onde a gente vê as polarizações, tá certo? Então, né, quer dizer, o nosso objetivo aqui é entender por que as polarizações acontecem desse jeito, tá? A ideia é, entendendo isso, isso vai nos dar a possibilidade de projetar coisas novas. Bom, quer dizer, por que então, né? Vamos começar do começo, né? Quer dizer, quem se importa com isso, né? Quer dizer, o CMOS está aí, está todo mundo contente, está funcionando, né? Quer dizer, eu uso meu celular, uso, né, meu computador, faço os meus cálculos, etc, etc. Né? Quer dizer, qual seria a principal motivação? Né? Bom, a gente tem percebido, né, quer dizer, uma evolução, um aumento da densidade
transistores, né, em circuitos integrados impressionante, tá certo? Esse aumento, né, do número de transistores, né, quer dizer, que não para de crescer, na verdade, né, que já violou a lei de Moore várias vezes, né, quer dizer, que continua, né, seguindo a lei de Moore, que diz que a quantidade de transistor num circuito integrado dobra a cada 2 anos, tá certo? Então a gente tem observado esse crescimento exponencial, só que chega uma hora que vai colapsar, né? E já, quer dizer, os sistemas eletrônicos já estão dando sinais de que num determinado momento esse crescimento exponencial ele não é sustentável, tá certo? Principalmente aqui, a gente estaria interessado, né, a nossa motivação para usar nanopartículas magnéticas para fazer o mesmo trabalho do que transistores seria a questão da dissipação de calor, tá certo? Da dissipação energética em termos de calor perdido, né, tá certo? Então a gente precisa, a quantidade de potência dissipada para a gente deixar chips CMOS ligados, ela está próxima à potência perdida, né, quando eles estão fazendo alguma coisa, tá certo? Então, quer dizer, devido ao fato de que os CMOS, né, quer dizer, eles são voláteis, tá certo? Então, quer dizer, para guardar informação, alguma coisa precisa estar ligada. E hoje em dia, devido ao número extremo, né, quer dizer, de componentes num chip, tá certo? Mesmo o computador desligado, né, mesmo o dispositivo desligado, ele está consumindo energia, tá? E esse consumo de energia é equivalente, tá? Né, que está se aproximando ao consumo de energia quando ele está ligado fazendo alguma coisa útil, tá certo? Então, quer dizer, né, a gente está gastando dinheiro, né, quer dizer, de uma maneira que não é muito inteligente, tá? Então tem essa frase célebre do Bernard Mearson, que foi um dos chefes de um laboratório de desenvolvimento tecnológico da IBM, que ele deu um exemplo, né, um tanto quanto anedótico. Ele falou que, né, quer dizer, esse problema de dissipação, ele se assemelha, né, a um carro, né, cujo tanque ele tem 10 galões de litros de gasolina, tá certo? Mas que ele perde 5 galões enquanto o carro está parado no estacionamento. Tá? Isso em 2004, tá certo? Bom, a ideia, né, quer dizer, é justamente, então, né, quer dizer, vamos tentar usar algum tipo de material que naturalmente ele retém informação, tá certo? E a gente tem exemplos na natureza de uma família de materiais chamados de materiais ferromagnéticos, que eles têm essa propriedade, né? A propriedade chamada de magnetização espontânea, tá certo? Eles guardam uma magnetização independentemente se eles estão submetidos a um campo magnético ou não, tá? E isso, quer dizer, guardar informação, isso não vai custar nada, tá? Eles são assim, pronto, né? Só que a gente precisa projetar esses materiais e aí a gente precisa tomar alguns cuidados para que ele não perca essa informação, que ele pode perder essa informação dependendo de alguns fatores que a gente vai ver aqui, tá? Então, quer dizer, essa questão da não volatilidade, né, está intrínseco aos materiais magnéticos e aos fenômenos magnéticos, tá certo? Então, não tem dissipação stand-by, né? E os materiais magnéticos, eles, né, quer dizer, dificilmente a gente desliga um material magnético, tá certo? Mas isso pode acontecer, a gente vai ver aqui como, tá? Bom, a segunda coisa seria justamente a energia gasta pelos transistores, pela tecnologia CMOS, para fazer justamente chaveamento de informações, tá certo? Essa energia também, ela é muito alta, né? Ela é, né, quer dizer, algumas ordens de magnitude acima da energia para a gente mudar a polarização de um dispositivo magnético, tá certo? Claro que vai custar energia, né? Se a gente tem um ímã polarizado, né, quer dizer, com o spin para cima, com o momento magnético para cima, claro que vai demandar energia se a gente quiser polarizar esse ímã com o spin para baixo, tá certo? Mas a questão aqui, ela é relativa, né? Quer dizer, esse gasto ele é menor do que o gasto atual para a gente mudar, né, a informação em termos dos transistores atuais,
tá certo? Bom, então quer dizer, a lógica magnética, né, essa tecnologia baseada em nanopartículas magnéticas também pode contribuir, né, para a melhora da performance desses sistemas, né, quer dizer, do ponto de vista dinâmico, né, não só estático, mas quanto dinâmico também, tá certo? E aí, pessoal, a gente entra numa... Né, quer dizer, eu acho que esse slide vai ser o único que vocês vão ver essa palavra, mas não deixa de ser, a gente está começando a deixar um pouco de lado uma propriedade do elétron, que é justamente o fato dele carregar carga elétrica, tá certo? E a gente está falando, então tá, o elétron tem uma outra propriedade, né, que, aliás, quando colocados em conjunto, né, isso forma os materiais magnéticos, essa outra propriedade chamada de spin, ela pode servir para fazer coisas muito interessantes, tá certo? E o mais legal, obviamente, é misturar essas duas propriedades, né? Quando a gente mistura, né, a questão da carga do elétron, do transporte de informação em termos de transporte de carga eletrônica, e quando a gente mistura com né, esse outro grau de liberdade que é o fato do elétron possuir uma outra informação extremamente importante, que é o spin, né, tá certo? Para onde a magnetização aponta, né? A gente entra numa discussão, né, quer dizer, que é uma nova, na verdade isso virou hoje em dia uma nova área da ciência chamada spintrônica, tá certo? Então ali a gente tem o elétron, né, girando em volta do núcleo, tá certo? E a gente sabe que, né, em analogia a um fio sendo conduzido por uma... né, quer dizer, um fio onde passa uma corrente elétrica, né, a gente sabe que, né, quer dizer, regra da mão direita, essa corrente elétrica produz um campo magnético, na verdade isso vem, né, isso é um resultado experimental, mas está interpretado nas equações de Maxwell, em uma em particular chamada equação de Ampère, tá certo? Tá certo, né? Quer dizer, mas essencialmente a gente tem ali o elétron, né, que seriam cargas em movimento, né, e alguma coisa vai acontecer desse movimento. Tá? Então, toda vez que a gente tem cargas em movimento, a gente tem também geração de momento magnético, tá certo? E aqui, né, a gente representa esse momento magnético pelo spin do elétron, né, que é uma propriedade do elétron, tá certo? Bom, e aí a gente entra nessa questão da lógica nanomagnética, tá certo? A ideia básica, né, pessoal, foi aquilo que eu falei lá no início, é que a gente tem uma partícula magnética com uma magnetização, tá certo? Ou seja, o spin, né? Muito provavelmente essa nanopartícula magnética, ela é composta por muitos elétrons, tá certo? Mas alguma coisa está acontecendo aí que faz com que todos os elétrons queiram apontar o seu spin na mesma direção, tá certo? Esse fenômeno coletivo, né, é conhecido como um fenômeno, né, do ferromagnetismo, tá certo? Existe um outro fenômeno que é parecido, o ferrimagnético, tá? Mas o ferrimagnético, ele, né, quer dizer, ele é observado em óxidos, né? Não é bem aqui o tipo de fenômeno que a gente está estudando, né? Quer dizer, mas em termos de né, conceito, né? Quer dizer, a gente tem um material formando, né, linhas de campo magnético em volta. Tá, pessoal? Isso aqui é fundamental, né? Coisa que a gente, né, quer dizer, quase que intuitivamente a gente já vê né, a gente já sabe porque a gente já vê essa imagem aqui em vários contextos, tá certo? Mas é essencial a gente entender, né, que esse campo magnético aqui gerado pelo fato da gente ter um momento magnético fixo, tá certo? Se esse momento magnético começar a girar, oscilar, sei lá, devido a flutuações térmicas, né, que a gente sabe que a temperatura destrói o magnetismo, tá? Por que destrói o magnetismo? Porque esse momento aqui, ele começa a girar para todos os lados, e aí na média, né, a resultante disso vai ser zero. E aí zero não gera nenhum campo magnético e a gente não consegue fazer nada com isso, tá? Então a gente precisa ter uma partícula com uma magnetização, né, ou momento magnético, ou spin, tá certo? Tudo isso é sinônimo, muito bem definido, tá? Quando isso acontece... Então eu vou acelerar um pouquinho mais, tá? Então a gente tem essa propriedade que é descrita por uma equação, uma das equações de Maxwell, né, né, quer dizer, que diz que o campo magnético ele não diverge, ou seja, ele sai de um ponto e converge, né, quer dizer, no mesmo ponto, tá? Isso está traduzido nessa equação, tá certo? E aí, pessoal, a gente pega essa partícula aqui, deixa ela quieta, aproxima uma outra partícula, tá certo? Mas a gente aproxima
na lateral, ao longo da horizontal, dessa maneira aqui, tá certo? A posição, né, a posição geométrica, né, a relação entre as duas partículas no espaço é muito importante, né? Quando isso acontece, né, quer dizer, para minimizar essa energia magnetostática, a gente vai ter esse cara aqui querendo se polarizar contrariamente à partícula cuja magnetização está fixa, tá certo? Então a gente vai fazer alguma coisa na nossa lógica, no nosso circuito nanomagnético, né, nosso circuito lógico, para que esse cara aqui mantenha a magnetização. Isso aqui seria um input, tá? Então eu entro com um input, um bit 1, tá certo? E aí eu aproximo uma outra partícula magnética nessa posição e ela vai se magnetizar antiferromagneticamente, tá? Antiferromagneticamente é quando a gente tem spins antiparalelos. E aí se a gente coloca essa mesma partícula ao longo da vertical, tá certo? Alinhada, né? Nem precisa ser muito alinhada, né? Se a gente colocar aqui a partir de um certo ângulo, a gente vai perceber essa polarização, tá certo? O fato é que nessa posição aqui a gente tem um alinhamento conhecido como alinhamento ferromagnético, tá? E aqui, né, quer dizer, analogamente antiferromagnético e um alinhamento ferromagnético, tá? Bom, pessoal, a gente precisa, eu vou passar rapidamente que eu tô vendo que eu consumi bastante meu tempo aqui na introdução. Todo o sistema magnético que a gente estuda, que a gente queira entender, né, quer dizer, na verdade isso não é exclusividade dos sistemas magnéticos. Qualquer sistema físico a gente precisa olhar, né, se a gente quer entender o comportamento estático e dinâmico de qualquer sistema físico, a gente, né, quer dizer, qual que é o ponto de partida? O ponto de partida é saber quais são as energias envolvidas nesse sistema, porque eu sei que o sistema ele vai evoluir dinamicamente para uma situação de mais baixa energia, tá certo? E isso permite com que a gente preveja, né, o comportamento de qualquer sistema, tá certo? Aqui a gente tem que listar quais são as energias envolvidas num sistema magnético, tá? Então tem essa primeira energia aqui, chamada energia de troca, né, que depende né, quer dizer, de uma constante, que é uma constante que vem da mecânica quântica, né? Nos materiais ferromagnéticos essa constante ela é positiva, né? Porque a energia de troca, essencialmente, ela diz que ela quer os spins todos alinhados paralelamente. Quando isso acontece, a energia de troca ela é mínima, tá? Essa energia depende de um gradiente da magnetização, ou seja, quando a magnetização varia, né? Porque a energia de troca ela quer que os spins sejam alinhados. Se houver variação de magnetização, isso vai aumentar a energia de troca. Então, né, quer dizer, esses termos aqui precisam estar presentes nessa fórmula da energia. Uma outra energia importante é chamada energia de anisotropia. Anisotropia significa diferença, tá certo? Isso está relacionado com uma outra propriedade quântica que é um acoplamento chamado acoplamento spin-órbita, tá certo? Quando a gente joga um campo magnético num material magnético, os spins eles vão tender a se alinharem ao campo magnético externo, mas fazendo isso, né, quer dizer, devido ao fato de que o momento magnético de spin ele está acoplado a um momento orbital, e o momento orbital ele se acopla aos íons da rede do material, tá certo? Isso, né, quer dizer, a gente vai fazer, né, quer dizer, os spins eles vão fazer um esforço tremendo para sair fora de uma direção de fácil magnetização, tá certo? E essa direção de fácil magnetização normalmente coincide com os eixos cristalográficos do material, tá? Então, por exemplo, o ferro ele tem uma estrutura cúbica, né? Então, se a gente quiser aplicar um campo magnético na diagonal dessa célula unitária, isso vai custar uma certa energia de anisotropia para tirar os spins, né, que gostam de se alinhar ao longo das arestas desse cubo, tá certo? Se a gente quiser que os spins se alinhem, né, quer dizer, numa direção ou outra que essa, isso vai custar energia, tá? E a gente precisa descrever isso no cálculo em termos de uma energia de anisotropia. Energia Zeeman simplesmente é a interação da magnetização com o campo externo, tá? Então aplica um campo externo, a magnetização vai ficar paralela ao campo externo. E esse termo aqui, que ele é o mais difícil, né? Ele é o mais complicado justamente, mas, né, quer dizer, não sei se é uma coincidência, esse é o termo que a gente está interessado, né? Que é a energia de interação dipolar, tá certo? Aqui está, né, quer dizer, essa relação de energia, né? Ela nos permite encontrar, por exemplo, né, qual que é a influência. Tudo isso aqui ó, é campo magnético. Ó.
qual é a influência do campo magnético gerado por uma partícula na outra partícula, aqui descrita pela magnetização na direção R. Tá? Então, né, quer dizer, a gente parte do princípio dessas equações aí. Tá? Antes de falar de partículas, a gente precisa falar um pouco do conceito de monodomínios, porque é o seguinte, pessoal, quando a gente tem um material, né, com um volume relativamente grande, ele vai se subdividir em regiões de magnetizações contrárias chamadas domínios magnéticos. Isso acontece para minimizar a energia de interação dipolar. Ou seja, se a gente tiver um material assim, a energia dipolar vai ser alta. Se ele se subdividir em duas regiões de magnetizações contrárias, a energia dipolar cai, mais ou menos a metade, tá? Porque aí, quer dizer, aqui ó, a gente não tem a questão de polos magnéticos não compensados, tá? Então aqui ó, do norte foi para o sul e do norte foi para o sul aqui embaixo, tá certo? E assim sucessivamente. Os materiais eles começam a se subdividir em domínios, só que isso tem um custo, né? O custo disso é justamente, né, quer dizer, a energia da parede de domínio, porque senão o material se subdividiria em domínios indefinidamente, né, até ter, né, quer dizer, um número infinito de paredes de domínios, mas isso não acontece, porque, né, quer dizer, o sistema para quando a subdivisão em mais um domínio vai custar mais caro em termos da energia da parede de domínio. E se a gente olhar o que acontece ao longo da parede de domínio, então aqui a gente tem uma magnetização num sentido, aqui no outro. E a transição entre essas duas magnetizações acontece, né, de uma maneira particular, e aqui é justamente o comprimento dessa transição, chamada parede de domínio. A gente pode fazer um cálculo dessa parede de domínio, e nos materiais que a gente tem utilizado para estudar esses sistemas lógicos, né, quer dizer, a gente usa essas constantes aqui, tá certo? São constantes do material chamado permalloy, que é uma liga de níquel-ferro. A gente acha um comprimento da parede da ordem de 500 nanômetros, tá certo? Ou seja, se a gente tiver uma partícula cujo tamanho, né? Então pensa numa esfera que é mais fácil. Pensa numa esfera cujo raio for menor do que 500 nanômetros, né? Não vai caber parede de domínio lá dentro. Ou seja, o material ele vai tender a ter uma magnetização só, um monodomínio, que é o que a gente quer. Tá? Então, legal. Então, né, quer dizer, essa é uma preocupação. A gente precisa diminuir de tamanho, porque diminuindo de tamanho a gente impede com que o material se subdivida em domínios. Né? Quer dizer, a questão é, se ele se subdivide em domínios, a gente não vai ter aquele campo magnético, né, que vai possibilitar a interação com outros spins. Só que a gente precisa tomar um cuidado que vai diminuindo de tamanho a partícula, chega uma hora que, se o volume dela for muito pequeno, ela vai começar a ser influenciada por variações da temperatura. E aí justamente, né, quer dizer, a temperatura, se ela tiver um volume muito pequeno, da ordem, né, kV vezes kBt, kBt é a energia térmica, né, Kb constante de Boltzmann e T temperatura. Quando isso acontece, quando o volume é muito pequeno, K é a constante de anisotropia, quando o volume é da ordem de kBt, né, se a gente substituir aqui T 300 Kelvin, né, que é a temperatura ambiente, o que vai acontecer? A gente tem uma energia da altura ou próxima desse potencial aqui, que é justamente a energia necessária para a partícula sair daqui, que ela está polarizada numa direção, ela vem para cá, fica polarizada na outra. Só que se isso acontece, fica acontecendo rapidamente, né, quer dizer, na média, a nossa partícula perdeu a magnetização espontânea, tá certo? E esse fenômeno é chamado de superparamagnetismo. Então, quer dizer, a ideia é diminuir de tamanho para que o volume do material, né, para que as dimensões do material, para que não caiba a parede de domínio lá dentro. Mas precisa tomar um cuidado, porque se diminuir muito, a partícula vira paramagnética e aí ela perde totalmente o seu magnetismo, tá certo? E aí, se a gente fizer um cálculo rápido, né, se a gente estimar aqui para a gente ter estabilidade, né, quer dizer, um número aí da literatura diz que Kv sobre Kbt tem que ser maior do que 60, tá? E aí a gente substitui aqui os valores, acha que o raio ele tem que ser essencialmente maior do que 50 nanômetros. Então, quer dizer, em suma, né, a gente tem que ter uma partícula cujo raio é menor do que 500 nanômetros, mas maior do que 50 nanômetros. Não pode ser menor do que isso, pelo menos para esse material, tá? Se for menor do que isso, paramagnético. Se for maior do que isso, o material vai se subdividir em domínios e aí vai acabar
né, com o nosso sistema magnético. Então, pessoal, daí a gente volta lá para aquela lista horrorosa, né, de equações, né, complicadas, tá certo? A gente não vai precisar mais da energia de troca, porque agora essa energia, ela está, essencialmente, ela já está minimizada, né? Porque eu tenho uma partícula, todos os spins estão paralelos, então esquece essa energia. A anisotropia também, tá certo? Porque essa constante de anisotropia, principalmente devido ao fato de que a anisotropia dos materiais que a gente está estudando é muito baixa. Zeeman não precisa, porque ninguém está aplicando o campo magnético. E aí, pessoal, a gente pega o termo de energia dipolar, esse cara aqui, ó, repara, depende do divergente da magnetização. Divergente nada mais é do que isso aqui representa uma variação espacial da magnetização. Ué, mas a magnetização não está variando, ela é fixa. Então joga fora esse termo, a gente fica com um termo só, tá? E aí, pessoal, é esse termo que vai, né, quer dizer, dá pra gente as ferramentas para a gente poder descrever o comportamento, né, magnético da lógica, né, da lógica magnética, tá certo? Então, né, quer dizer, aqui envolve uma integral dupla, né, uma integral dupla para cada direção espacial, né? Então, no final, se a gente quiser resolver isso aqui, a gente tem um sistema de seis integrais totais, só que essa expressão da energia dá pra gente a densidade volumétrica de energia, tá certo? Só que a gente não quer a densidade volumétrica, a gente quer a energia. Então a gente tem que pegar a densidade volumétrica e integrar no volume, tá certo? Então, além dessas 6 integrais, precisa de mais uma integral tripla para ser calculada, tá certo? Essa integral tripla não dá para ser feita analiticamente, tá? Né? Mas essa parte aqui, embora bem, né, quer dizer, bem chata, né, para não falar outra coisa, dá para ser feita analiticamente, ela foi feita analiticamente, tá? Bom, se a gente olha essa equação, tem mais, meu tempo já estourou. Mais uns minutinhos, poucos minutos. Não, bom, tá, e aí, não, nanominutos é só respirar. Pessoal, né, quer dizer, essa equação aqui, ela tem a gente pode olhar ela com a partir de 2 pontos de vista, tá certo? O primeiro é quando esse M aqui é o mesmo, tá? E aí a gente vai estar descrevendo um fenômeno chamado the pole avoidance principle, né? Quer dizer que a magnetização ela vai querer se orientar, né, para os eixos de simetria do material, os eixos que estão mais distantes, né? Quer dizer, cujos polos, né, digamos assim, os polos magnéticos estariam mais distantes, tá certo? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Então aqui, ó, nessa configuração, a energia, né, que foi plotada aqui, ó, a energia em função do ângulo, né, desse ângulo aqui que sai de 0 na horizontal, né? Aqui a gente tem 180 graus, para 180 graus essa energia é máxima, tá? Então, né, quer dizer, esse tipo de configuração dificilmente vai acontecer. Mas se acontecer, a magnetização ela vai sair daqui e vai pular para cima ou pular para baixo, tá certo? Porque essa configuração é uma configuração instável energeticamente. Enquanto que essas duas aqui, ó, são configurações estáveis, porque na geometria da partícula, né, o eixo maior, né, é o eixo do comprimento da partícula e aí a gente tem a polarização desse jeito, tá? Um outro ponto de vista dessa equação é justamente o acoplamento entre duas partículas, tá certo? Quer dizer, qual que é a influência do campo magnético de uma partícula na outra, tá? E aí a gente aqui, né, quer dizer, começa a trabalhar com índices I e J, MI e MJ, tá certo? Campo magnético de uma na outra, tá? Bom, e aí a gente faz um cálculo de minimização de energia e mostra justamente, né, que o mínimo da energia, cadê? Aqui, ó, né, quer dizer, aqui é a soma, né? A curva em vermelha é a soma da energia de desmagnetização, né, que foi essa que eu falei, pole avoidance, né, evitar os polos, né, quer dizer, né, que está aqui em preto, somado com a energia de interação dipolar de duas partículas, né, quer dizer, em duas situações, na verdade em várias situações, mas aqui eu só coloquei duas imagens, tá? Então aqui nessa primeira imagem a gente tem as duas partículas lado a lado, paralelo, tá certo? Essa não é uma configuração de energia baixa, tá aqui, ó, tá certo? Tá um pico aqui e aqui em vermelho, tá certo? A gente vê que tem outro, né, quer dizer, outro ângulo cuja energia é menor, tá certo? Esse outro ângulo corresponde a uma magnetização de 270 graus, que é a magnetização desse cara,
Tá? Então aqui justamente, né, quer dizer, isso mostra que esse tipo de configuração no nosso circuito lógico, né, é uma configuração de energia menor. Tá? E, né, quer dizer, e a gente pode fazer o mesmo cálculo, né, mudando a geometria das partículas, a gente vai achar que para essa configuração aqui a gente tem o mínimo e para essa configuração aqui, né, quer dizer, de polos, né, o polo norte junto com o polo norte, a gente tem, né, uma energia muito alta, então o sistema ele nunca vai ficar assim de uma maneira espontânea, tá? Bom, pessoal, já tô acabando, né, os meus últimos slides. Bom, e aí feito isso, o que a gente fez, né? Quer dizer, a gente já entendeu como é que funciona essas interações em qualquer, né, de duas partículas, né? Colocando uma partícula com uma magnetização fixa e a outra em qualquer lugar do espaço, cuja magnetização pode ser variada, né? E aí a gente montou um circuito lógico, né, que é a célula unitária do nosso, né, de circuitos lógicos mais complicados, que seria o majority gate, tá? Então aqui a gente tem, ó, 3 entradas, spin para cima e para cima, né? Bom, então quer dizer, né, na maioria, se bem que esse cara aqui vai querer que ele fique antiparalelo, tá? Mas a gente tem 2 querendo que esse ímã aqui se polarize ferromagneticamente, né? E é isso que aconteceu, tá certo? Esse azul aqui foi calculado, tá? Isso aqui tudo foi dado, né? Então as entradas foram dadas, as geometrias, né? E aí, quer dizer, a gente calcula e acha isso aqui como o mínimo de energia. E aí, consequentemente, quem tiver adjacente a esse cara aqui, né? Quer dizer, essa partícula que seria o output, ele vai se magnetizar antiparalelamente, né? Só mais um exemplo, né? Uma outra entrada, eu tenho 1, 1, 0, né? Então a gente inverteu esse bit aqui, né? Que seria um bit, estaria representando um bit, né? Aí a gente tem, ó, esse cara quer que o do meio se magnetize para cima, junto com ele, ferromagneticamente. Esse cara quer que ele se magnetize antiferromagneticamente, porque está ao lado dele. E esse cara quer que ele se magnetize para baixo. Então, quer dizer, eu tenho 2 querendo que ele se magnetize para baixo, majority gate, ele vai se magnetizar para baixo, e aí o que tiver adjacente é antiferro. Tá? E o último exemplo, tá certo? É só mais uma variação, né? Então a gente tem aqui para cima, para baixo, né? E aí, consequentemente, esse cara aqui é para cima, esse também para cima, antiferro, a gente vai ter uma polarização ali, né, da partícula central, tá certo? Só para terminar, pessoal, né, quer dizer, uma nota, né? 3 forças em magnetismo, teoria, experimento e simulação. Teoria, experimento e simulação. Aqui a gente está aprendendo, né? A gente já está fazendo, né, com certo esforço. Está faltando aqui essa parte aqui para a gente completar a terceira força, né, do magnetismo, tá? Desculpa, né, quer dizer, as equações e ter corrido um pouco. Obrigado. Você me fez sair atropelando aí, né? Mas o atraso foi do coffee break, hein? Bom, vamos abrir aqui para 2 perguntas para a gente sincronizar. Eu tenho voltando àquela questão da integração, né? Não substituição de tecnologias, mas integração. Agora estou até vendo aí que não existem experimentos ainda, né? Mas você sabe de alguma... Não existe no nosso grupo. Mas existe. Aquele segundo slide que eu mostrei era o slide onde seria experimentalmente as polarizações das partículas. Ok. Você conhece alguma proposta de dispositivo ou estrutura para integração que você mostra? Não. Dessa tecnologia? Então já sopraram aqui para mim, né? Tem a MRAM, né, que é a memória magnética, ela é baseada em interações magnetostáticas, tá certo? Mas ainda já está sendo produzido isso? Eu acho que já está sendo A memória produzido sim, mas não integrada com o e, processamento, né? e não realizando processamento. Posso? Pode. É uma tecnologia, o mesmo princípio, com um ponto quântico magnético, que ela é usada para armazenar. Essa ideia de usar o magnetismo para realizar processamento, além de armazenamento e processamento, ela é mais recente, então não tem nada, apenas circuitos pequenos, como majority gates, fios, somadores, nada muito grande, nada integrado. Porque assim, a gente tem sistemas funcionando muito bem separadamente, aí na hora que coloca tudo, precisa ter um protocolo de comunicação que funcione. Eu acho que assim, tecnologicamente, uma evolução ela vai acontecer aos poucos, não vai ser assim, né, quer dizer, uma evolução, um prêmio Nobel.
né? As coisas elas vão tecnologicamente demoram um pouco mais, né? Embora a gente tenha percebido que, né, quer dizer, por pressão da comunidade científica, as coisas têm acontecido numa velocidade impressionante, o que é, né, pra gente bastante estimulante. Ok, Luiz, eu tenho mais algumas perguntas, mas depois mais não dá, pergunto com calma. Tá então bom. vamos agradecer o Luiz mais uma vez.